Aleluia, glória a Deus. Você está feliz? Amém. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? No livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Segunda Coríntios, capítulo 9, verso 5. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a respeito de generosidade. Quantos aqui são generosos? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, eu queria compartilhar com vocês uma definição no dicionário do que significa, generosidade segundo o dicionário. Então, diz lá, generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Generosidade é a virtude em que a pessoa tem quando acrescenta algo ao próximo. Ela se aplica também quando a pessoa que dá algo a alguém tem o suficiente para dividir ou não. Não se limita apenas em bens materiais. Amém? Generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade. Um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno. Também é um sinal de abundância de alguma coisa em grande quantidade. Amém? Então, lá em 2 Coríntios 9, segundo a Bíblia agora, aleluia, verso 5 diz, portanto, subjuguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedem entre vós, e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como quê? Como expressão de generosidade e não de avareza. Amém? E muitas vezes a gente talvez pense que generosidade é você ter apenas a disponibilidade em dar. E a avareza, ao contrário disso, a indisponibilidade em dar. Mas sabe que você pode ser generoso, dar a alguém algo e ainda assim ser avarento? Sabe que você também pode dar a alguém algo, Você pode dar a alguém algo e ainda ser avarento. Por quê? Porque você pode dar pouco. Mas pouco não é aquilo que eu ou você determinou como pouco, mas isso vai ser determinado no teu coração, no qual nós vamos ler, porque a generosidade, ela está ligada diretamente ao nosso coração. Amém? Então, no verso 7, diz assim, cada um contribua segundo o proposto aonde? No coração. Não por tristeza ou por o quê? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, a palavra diz que você primeiro, a generosidade deve nascer aonde? No teu coração. Então, a generosidade não quer dizer apenas dinheiro, irmão. Às vezes, você acha que as pessoas são generosas porque estão dando dinheiro. Não. Porque elas têm uma disposição no coração, algo que nasceu no coração dela, através de Deus, para dar. E quando a gente dá algo a alguém, a gente comunica algo. Mas não comunica algo somente de nós para a pessoa, mas principalmente algo de Deus para você. Quando você é generoso com alguém, você está sendo também resposta de Deus para aquela pessoa. Amém? Então, em 2 Coríntios, capítulo 9, ainda no verso 5, na versão The Passion, eu acredito que tem aí na tela. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 5. E por isso que pedi que os irmãos viessem antes de mim e tomassem providências com antecedência para a oferta substancial que vocês se comprometeram. Então será visto como uma questão de generosidade e não sob pressão. Como algo que você se sentiu obrigado a fazer. Então, a generosidade, ela não tem pressão, ela não é uma coisa obrigada. A Bíblia nos fala que Deus,
né, ele é generoso. E eu amo esse versículo de João 3,16, né, que esse versículo fala muito comigo sobre generosidade. Todos vocês conhecem. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu o quê? O seu filho. Né? Ele deu o seu filho para quem? Para toda a humanidade, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na versão The Passion, eu acho que também tem aí, diz, por isso é quanto Deus amou o mundo. Ele deu o único filho como um presente. Portanto, agora todos que creem nele jamais perecerão, mas experimentarão da vida eterna. Então, como eu te falei, generosidade, ela vem do coração. Ela vem por amor. Mas, Thalita, eu quero ser generoso, mas eu não consigo amar o meu irmão. Primeiro, a Bíblia diz que se você não ama seu irmão a quem não vê, como você pode amar a Deus? Mas vamos lá. Se você ainda está exercendo o amor de Deus, quando você for ser generoso com alguém, pensa no teu amor para com Deus. Porque você amando a Deus, você vai ser generoso. Por quê? Deus, lá em Tiago diz que a gente deve ser o quê? Imitadores de Deus. Como o quê? Como filhos. Como filho amado. Então, eu entendo que generosidade, e a partir desse versículo de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, eu entendo que Deus, a característica, o caráter, a natureza de Deus é doadora. E quantos aqui são imagem e semelhança de Deus? Então, se ele diz que os seus filhos devem imitá-lo, né? Deixa eu te dizer algo. Você carrega um gene de Deus. Você carrega o DNA de Deus. Então, se você carrega o DNA de Deus, você precisa ter as características de Deus. É assim na nossa vida natural. A gente carrega um gene, um DNA do nosso pai, da nossa mãe, a gente tem característica dele. E nós, como filhos de Deus, eu costumo dizer o quê? Que eu sei a minha identidade em Cristo. Qual é a sua identidade em Cristo, Thalita? Sou filha de Deus. Muitas vezes a gente acha que a gente é o que a gente faz. Não, a gente é o que a Bíblia diz que a gente é. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Então, se você é filha de Deus e filho de Deus, você deve ouvir a voz do seu pai e obedecer. Você conhece a voz do seu pai. Então, você vai imitar naquilo que ele faz. Porque Deus, ele não quer nada de nós do que daquilo que ele já faz. Então, se você é generoso com alguém, você com certeza, por mais que você não espere nada em troca, você com certeza vai ser retribuído. Porque existe uma lei, a lei da semeadura. Lá em Tiago, no capítulo 5, capítulo 1, verso 5. Diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe prospera, e ser-lhe-á concedido. Na versão, o livro, né, que acho que também tem aí para vocês. E se alguém tem falta de sabedoria necessária, peça a Deus que está sempre pronto a dar o quê? Generosamente. Sem a menor censura, lhe será dada. Então, a forma de Deus atender o pedido que nós fazemos é o quê? Com generosidade. Então, tudo que você pede a Deus, Ele vai te responder com o quê? Com liberalidade, com generosidade. Sabe que Deus, Ele nunca vai te dar aquilo que
que é o mediano, ele sempre vai te dar além. Ele sempre vai te dar mais do que o suficiente. Por quê? Porque essa é uma característica de Deus. É a natureza de Deus ser doador. E onde começa essa generosidade? No coração. Lembra de Caim e Abel? Não é o valor, irmão. É aquilo que está no teu coração. A Bíblia diz que Deus não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou de Abel e de sua oferta. E não se agradou de Caim e de sua oferta. Então, por quê? Deus estava olhando ali o coração deles. E sabe que Deus sonda os nossos corações? Por isso que a Bíblia diz, não com tristeza. Porque sabe que a Bíblia diz lá em Atos, já eu digo a referência, que existe maior alegria no dar do que no receber. Quantos aqui estão alegres nessa noite? Você precisa dar algo a alguém hoje. Aleluia. Atos capítulo 20, verso 35. Que diz isso que eu falei. Na NVI vai dizer: em tudo que fiz, mostrarei a vocês, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando das palavras do próprio Jesus que disse: há ou existe maior felicidade no dar do que no receber. Então, a nossa missão é reproduzir o caráter e a natureza de Deus na vida das pessoas. Como? Sendo imitadores de Deus, como filhos amados. Amém? E aí é onde eu quero chegar, nesse filhos amados. Oh, aleluia. Tá aí, generosidade. Aleluia. Romanos 8, verso 14. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas eu gosto dessa versão, viu, pastor? Desculpa aí. A The Passion diz: os filhos maduros de Deus são aqueles que são movidos pelos impulsos do Espírito Santo. E vocês não receberam o espírito do dever religioso, levando-os de volta ao medo de nunca serem suficientemente bons. Mas vocês receberam o espírito de plena aceitação, envolvendo-os na família de Deus. E você nunca se sentirá órfão, pois enquanto Ele se levanta dentro de nós, nossos espíritos se unem a Ele para dizer a palavra de termo afeto, Pai amado. Pois o Espírito Santo torna real para nós a paternidade de Deus ao sussurrar no nosso íntimo: tu és o Filho amado de Deus. E como somos? Você é filho? E como somos verdadeiros filhos, nos qualificamos para compartilhar todos os seus tesouros, pois de fato somos herdeiros do próprio Deus. E como estamos unidos a Cristo, também herdamos tudo que Ele e tudo que Ele tem. Mas eu quero ficar aqui, tudo que Ele é. Herdamos tudo que Ele é. E Deus é o quê? Generoso. Você herdou a natureza de generosidade de Deus. Por quê? Você é filho, então você herdou a natureza de Deus. A natureza da generosidade. Amém? Em João capítulo 4, verso 34, vai falar que Jesus, a comida de Jesus era o quê? Fazer a vontade de Deus. Qual tem sido a tua comida? Então Jesus falou e disse: minha comida é estar fazendo a vontade daquele que me enviou e levá-la até o fim. Ou seja, o combustível que movia Jesus como filho de Deus era o quê? Fazer a vontade de Deus. Então, se você é guiado pelo Espírito de Deus, porque você é filho, mas aqui diz que os filhos maduros,
Você precisa, desculpa, Deus te levará a lugares e a pessoas. E por que você está falando, Thalita, hoje de generosidade? Porque eu sei o que é ajudar, eu sei o que é fazer o bem às pessoas, eu sei o que é semear, mas eu queria falar hoje, na verdade a gente vai começar agora, mas eu queria falar hoje com você a ser generoso, mas numa medida de ser guiado por Deus. Não olhar a necessidade. Porque o irmão está necessitando, então eu vou e ajudo. É lícito, a gente deve ajudar, porque a Bíblia diz que você pode fazer o bem e não faz, você peca. Mas não é isso que eu estou falando. Eu quero te inspirar hoje a ser generoso sendo inspirado. Porque se for para ajudar, amém, é lícito, vamos ajudar, vamos fazer o bem, mas todo mundo faz. Todo mundo que eu digo é o mundo. Amém? O mundo também faz. E o que é que te diferencia de ser filho de Deus? Porque é verdade que é melhor dar do que receber. Existe alegria nisso. Mas eu quero te falar hoje a respeito de ser guiado com generosidade. Tiago 4, vou falar aqui, vocês vão anotando, 4,17, vai dizer, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Gálatas 6,9 diz, e não nos cansemos de fazer o quê? O bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. E o bem a todos, mas principalmente à família da fé. Semear. A gente também aqui é muito ensinado sobre semeadura e ceifa, né? Lá no livro de Gálatas ainda 6,7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher, ele vai ceifar. Amém? Mas que tal hoje a gente usar a generosidade para ser resposta de Deus na vida das pessoas? Para ser uma resposta da oração de alguém. Se eu sou filha de Deus, eu tenho conexão com o Espírito de Deus, que sonda todas as coisas de Deus, que sabe tudo e que me revela para que eu possa ser o quê? Resposta de Deus na vida das pessoas. Então, muita gente tem olhado as necessidades de alguém. Eu sei que a gente aprende que honrar, né, não é tratar comum. A gente aprende que honrar não é você honrar por necessidade, né, mas com o coração. Mas eu quero te dizer hoje que você pode ser, sim, generoso, sendo guiado. Como? Rapaz, ora em outras línguas. Né? A gente teve um culto domingo poderoso aqui, né? O pastor falando sobre orar em outras línguas. Ora em outras línguas. Tira um tempo de orar em outras línguas. Para quê, Thalita? Para ser resposta de Deus. Porque como filho, você também é embaixador dos céus aqui na terra. Você pode influenciar pessoas, né? Sendo resposta de Deus para ela. Não querendo aparecer porque eu dei algo a alguém, não. Porque Deus deu algo a alguém. Porque Deus enviou uma resposta para alguém. Sabe, muitas vezes, a gente vê pessoas aqui, até na igreja mesmo, honra um, dá alguma coisa a outro. Mas eu acho que isso é muito raso para quem é filho de Deus. Os filhos maduros são os filhos guiados. Tem um rapaz lá no sinal, na casa onde eu morava, que todo dia ele está lá pedindo. Se eu for todo dia dar algo a essa pessoa, você acha que Deus está nisso? Porque a Bíblia manda eu dar, mas eu vou estar ali financiando a preguiça de alguém. Então, veja como é importante você ser guiado para abençoar ou semear na vida de alguém. Primeiro, porque você vai ser a resposta de Deus, e isso é o mais importante. Muitas vezes eu me lembro, e às vezes a gente diz, Thalita, mas eu não tenho nada. Deixa eu te dar uma dica, nunca diga isso. Sabe por quê? Porque se Deus te escutar falando isso, tu vai receber uma resposta. Eu me lembro que em 2013...
Eu tinha recém-chegado dos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui. E quando eu cheguei, eu estava no Rema. E era o dia de ofertar na vida do professor. E eu fui dizer isso. E eu disse, Deus, eu viajei, cheguei hoje, de manhã, de noite fui para o Rema. E eu não tenho nada. Quando eu disse isso, Deus disse, você tem. Eu disse, tenho? Tem. E Deus disse, olhe para a sua mão. Eu estou te ensinando, nunca diga isso. Nunca diga isso para Deus, que você não tem nada. E quando eu olhei para a minha mão, eu tinha o quê? Um celular, que eu tinha acabado de comprar. E aí, eu disse, é verdade, eu tenho. Mas aí, quando você é desprendido, não vai ser um bem material que vai te fazer não ser resposta de Deus na vida de alguém. E esse professor nem precisava, naturalmente falando. Né? E eu podia questionar a Deus, mas isso eu já aprendi. Eu não fiz esse questionamento. Eu podia questionar a Deus. Deus, mas ele não precisa. Mas você sabe o que essa pessoa tem orado? O que essa pessoa tem buscado? Muitas vezes a pessoa, porque essa pessoa tem muito dinheiro, Thalita, ela não precisa. Rapaz, realmente ela não precisa, mas existe um desejo no coração de certas pessoas que elas não querem pegar do seu bolso e financiar aquilo, porque tem outras prioridades. Então, mas ela tem um Pai celestial que pode todas as coisas. E aí, só porque eu tenho muito dinheiro, eu não vou receber algo de Deus? Deus não faz acepção de pessoas. Então, não é a questão de um celular, de um valor, de a pessoa ser pobre ou ser rica, ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, não. É a questão de você ser resposta de oração na vida de uma pessoa. E aí, eu passei um tempo para poder dar esse celular a esse professor, mas eu dei, viu? Porque eu obedeci a Deus, mas não por mim, por ele. Então, como é importante você não olhar na necessidade do outro. Eu vejo também, quando existem missões, posso falar isso, pastor? Quando existem missões para a África, todo mundo se comove, porque os bichinhos, coitadinhos, não tem nada. Mas, quando a gente diz, é uma missão para o Canadá ou para os Estados Unidos, na nossa cabeça vem logo um sofisma. Eles têm muito dinheiro. Mas não é o dinheiro, irmão. É o propósito do dinheiro. Então a gente acaba, não, eles não precisam. Rapaz, você sabe quantas pessoas têm depressão ou se suicidado com muito dinheiro? Mas essas pessoas precisam de quê? De uma resposta de Deus através de quem? De mim e de você. Então, quando vier um projeto do Canadá, seja de qual país for, que você acha que esse país é muito bem sucedido, não olha para isso, irmão. Olha para aquilo que Deus tem comunicado a você. E deixa eu te dizer mais, Deus ele comunica algo, pelo menos para mim, através da vida do meu pastor. Então, se ele vem com algo da parte de Deus, para que a gente possa pegar junto, pegue. Porque ele é a boca de Deus para a tua vida. E eu tô falando isso do Canadá, não é por... Eu nem vou, irmão, para o Canadá. Viu? Mas não é porque, como o Paulo dizia, eu não estou falando isso porque eu estou pedindo, né? Não. É para que vocês entendam, né, que a generosidade de vocês vai ter retorno, né? Ela vai redundar naquilo que Deus verdadeiramente tem preparado para você. Então, não é questão do valor monetário, né? A gente falou de Caim e Abel, mas a gente pode falar da oferta da viúva. Ela tinha quanto? 2 moedas. Mas não é questão de ser o quanto. É a questão de ser motivado por dentro. De dar a Deus o primeiro e o melhor. O primeiro e o melhor. Abel deu o quê? Das primícias.
das primícias de Deus. Então, quando você quiser, olha, irmão, deixa eu te dizer algo, você pode ajudar, você pode fazer o bem, não é isso que eu estou falando. Mas existe um lugar em Deus em ser guiado para a generosidade. Então, quanto mais maduro você fica, mais dependente de Deus você é. Então, se eu a cada dia estou amadurecendo, eu estou a cada dia mais dependente dele. E dependente de quê, Thalita? Para toda generosidade. Sabe por quê? Você pode financiar a desobediência. Por quê? Você vê aquela pessoa, eu tenho peninha dela. Não é pena, irmão. Não é pena. Essa é a resposta de Deus. Aquela pessoa está em fé? Se ela estiver em fé, Deus vai encontrar um coração para liberar para ela aquilo que ela precisa. Porque se Deus não se move por necessidade, por que eu e você tem que se mover? Se eu sou filha, se eu carrego o DNA de Deus, se eu sou imitadora dele como filha, eu preciso agir como Deus age, pensar como Deus pensa. Então, se você tem algo de Deus, né, para liberar, comece a orar em outras línguas. Pai, eu sei que eu sempre tenho algo para dar. E deixa eu te dizer algo, generosidade não depende de você ter dinheiro ou não ter dinheiro, como a gente leu aqui. Você é generoso para dividir aquilo que você tem. Mas eu tenho tão pouco. Mas esse pouco ainda dá para você usar de generosidade. Nunca pense que você não tem nada. Porque você tem tudo. Você tem aquele que é o dono do ouro e da prata. Acaba com esse sofisma na tua cabeça. Não, a pessoa não precisa. Por quê? Você está olhando o quê? A aparência. Mas Deus sonda o quê? O coração. Quantos aqui estão orando e crendo numa resposta de Deus para a sua vida? Como a gente falou, aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Que tal hoje você ser essa resposta na vida de alguém? Mas não é porque Thalita está pregando aqui, não. Porque eu estou falando, não. Seja inspirado. Não é você sair do seu lugar e, não, vou abençoar aqui fulano. Não, não é isso que eu estou falando. Porque isso é muito raso. É você orar e perceber pelo Espírito. Fulano. Fulano não está nem aqui hoje, mas Deus ele está imprimindo dentro de você. Por quê? Porque fulano está orando. Talvez ele esteja trabalhando hoje, mas está lá orando, está crendo, está se esforçando. E Deus está movendo dentro de você para quê? Para ser resposta para ele. E quando você é resposta de Deus na vida de alguém, saiba de uma coisa, a resposta de Deus na tua vida vai chegar. Aleluia. Deus não se move por necessidade. Lucas 5, verso 1, você não precisa abrir. Vai falar sobre Pedro, né? Vai falar sobre Pedro pescando, a pesca maravilhosa. Quantos sabem aqui que Pedro era pescador? Quantos sabem aqui que Pedro tinha uma necessidade? Que necessidade é essa, Thalita? Levar o suprimento para a sua família. Mas nesse bendito dia aqui, bendito mesmo, ele passou a madrugada inteira pescando e não pegou nenhum peixe. Foi assim? Lucas capítulo 5, do 1 ao 11, vai contar essa história. E ele não pegou nenhum peixe. Thalita, mas Deus não poderia ter colocado os peixes lá, porque ele tinha uma necessidade. Mas Deus não vai agir por necessidade. Mas no outro dia, eles voltam para a praia, Jesus pega o barco deles emprestado e começa a fazer o quê? A ensinar a palavra. E Pedro estava fazendo o quê agora? Ouvindo a palavra. Ou seja, está agora gerando fé dentro de Pedro. Porque a fé vem pelo quê?
e ouvia a palavra de Deus. Então, enquanto Jesus ensinava, Pedro estava ali escutando. Ao ponto de que, quando terminou de ensinar, Jesus disse o que a ele? Agora vai lá, volta, vai às águas profundas, né? E lança as redes. E o que é que Pedro disse? Ele não disse que não ia. Primeiro ele disse que tinha passado a madrugada toda pescando e nada apanhou. Mas, sob o quê? A palavra de Deus, ele iria lá. Então, Deus agiu aqui na vida de Pedro por necessidade? Não. Mas porque Pedro gerou fé dentro do coração dele através da palavra, ao ponto de que, mesmo não ter passado a madrugada inteira não pegando nada, que o bom de pegar peixe é à noite. Eu não sou pescadora, mas quando eu era criança a gente ia lá à noite pescar. Mas Jesus mandou ele de manhã. E ele pegou, a Bíblia diz, que pegou peixes em abundância, a ponto de 2 barcos irem a pique. Por quê? Porque Deus, Ele está interessado em se mover em cima da tua fé. Deus não vai se mover em cima da tua desobediência. Deus, Ele não vai se mover em cima da tua necessidade. Porque fé agrada a Deus. Então, se fé agrada a Deus, eu preciso andar e ter uma vida de fé. E eu também posso ter, sim, essa vida de generosidade. Generosidade não é de vez em quando, não, irmão. É você ter uma vida de generosidade. Sabe, generosidade tem a ver com nobreza. Porque quando você é generoso, até com cara de rico você fica. É ou não? Você é tão generoso, você dá tanto, que as pessoas olham para você como se você tivesse muito dinheiro, porque você está dando. Mas elas não entendem que você está num ciclo. Você está num ciclo de generosidade, de semeadura e ceifa. E você precisa entender quando você recebe algo, se é seu, se é pão ou se é semente. Se é seu ou se não é. Aleluia. Você pode até dar sem amar, mas é impossível você amar sem dar. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Generosidade é um estilo de vida que vai refletir Deus para as pessoas. Todas as vezes que você for agir em generosidade, saiba disso. Você está refletindo Deus na vida de alguém. Porque não é dar por dar, como eu te falei. Porque qualquer um pode dar. É dar para refletir a pessoa que você carrega. A pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo que você carrega. Tem até um rapaz, eu vi até que o pastor Júnior segue ele, que ele faz muitas doações na rua. Eu não sei se tem uma empresa que financia ele, eu não sei se ele é cristão, não sei. Mas ele pega uma pessoa na rua que está vendendo alguma coisa, tipo bombons, e aí ele chega lá, quanto é esse bombom? Aí a pessoa vai e diz, né? É tanto. Ele, mas se eu quiser comprar a caixa toda, é quanto? Aí a pessoa fica toda, e você vai comprar a caixa toda? R$100 dá? R$200 dá? E ele acaba dando àquela pessoa R$1.000 pela caixa de bombom. Sabe que todo mundo pode dar? Mas você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Diga, eu sou filha do Deus Altíssimo. Aleluia. Quando a gente se importa com as pessoas, isso tem o poder de chamar a atenção de Deus para você. E como é que eu me importo com as pessoas? Porque Deus se importa com pessoas. Deus valoriza pessoas.
E a vontade de Deus não é você financiar uma pessoa. Porque a Bíblia diz que eu posso vender tudo, dar tudo que eu tenho ao pobre, mas se eu não tiver amor, isso de nada vale. Então não é a questão de você apenas dar, é o teu coração envolvido naquilo que Deus ele comunicou a você para comunicar algo a alguém. Aleluia. Necessidade tem a ver com escolhas que beneficiam você. Propósito tem a ver com escolhas que beneficiam os outros. Ah, Thalita, mas a Bíblia diz que Deus suprirá. Abre aí a tua Bíblia, Filipenses. Filipenses 4, 19. A gente pega esse versículo, né? Que diz, e o meu Deus, segundo as minhas riquezas, há de suprir em Cristo todas as vossas necessidades. Por que Paulo disse isso? Se você pegar lá o texto, a partir do capítulo 10, ele vai ter lá uma gratidão, né, à igreja de Filipos por ter compartilhado com ele, né, de finanças. Né? Então, ele vai estar ali agradecendo a igreja de Filipos, né, dizendo, olha, vocês foram a única igreja que tocaram na minha vida através de ofertas. Né? Eu fiz viagens, ele vai dizer, eu fiz viagens, né, e para levar a palavra de Deus, e vocês financiaram, ou seja, financiaram a obra de Deus, o propósito de Deus na vida dele. E aí ele está dizendo, por que vocês fizeram isso? O Deus dele, segundo as suas riquezas, o quê? De suprir a sua necessidade. Então, quando eu ajo com generosidade, as minhas necessidades vão ser supridas segundo as riquezas em glórias em Cristo. Então, se Deus ele está te dizendo que vai suprir as tuas necessidades aqui, é porque você teve uma ação antes. Porque é muito bom você chegar, não faz nada e diz, mas Deus há de suprir todas as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. Não, irmão, não é assim. Existia uma história ali. Que história é essa? De generosidade de uma igreja na vida de Paulo. Para quê? Para financiar o propósito de Deus na vida dele. Que tal hoje você financiar o propósito de Deus na vida de pessoas? E não necessidades de pessoas. Eu quero trazer um equilíbrio aqui, porque não é a questão de você poder, não vou dar de jeito nenhum agora, não. Eu só estou te mostrando que existe um lugar em Deus onde você pode ser guiado para dar. Amém. Guiado para toda a generosidade. Amém. Porque Deus, ele sempre vai nos dar para quê? Para a gente reter? Não. Se não está chegando mais na tua vida, começa a se examinar. Isso aí. Porque Deus, ele te dá com um propósito de quê? Para toda a generosidade. Amém. Ativa ou volta a ativar o ciclo da semeadura hoje. Aleluia. Faça alguma coisa por alguém. E quando Thalita diz isso, parece que ela está dizendo, dê um dinheiro, faça um pix para alguém. Não, dê uma ligação. Dê uma palavra. Dê um abraço. Dê uma palavra de Deus inspirada pelo Espírito. Diga assim, eu sempre tenho algo para dar. Você pode ficar de pé?
Você não tem dinheiro? Dá o que você tem. E lembra, nunca diga a Deus que você não tem nada. Bota o celular na cadeira, né? E não fica com medo não de vir com dinheiro para a igreja, irmão. Porque é para toda generosidade. Existe maior alegria no dar. Por que existe essa maior alegria no dar? Porque só dá quem tem, irmão. Tem gente que gosta muito de receber. Gosta muito, não há nada de errado em receber, porque a gente recebe aquilo que Deus tem para nós, amém? Mas, como a Bíblia diz que existe mais alegria, por quê? Porque você vai estar comunicando algo de Deus para alguém. Eu, particularmente, eu me sinto, como a palavra diz, muito mais feliz. Quando eu recebo, eu fico constrangida. Mas por quê? Porque eu quero ser resposta de Deus na vida de pessoas. Eu quero estar sensível a cada dia ao Espírito Santo. Para quê? Para ser resposta de Deus na vida de alguém. Então, a melhor posição é a de dar. A melhor posição é aquela que dá. Por quê? Porque só dá quem tem. E você sempre estará nessa posição, porque a Bíblia diz que você sempre estará por cima e nunca por baixo. Aleluia. E deixa eu te dizer algo. No lugar da vossa vergonha, você terá dupla honra. Aleluia. Talvez existam algumas pessoas aqui que hoje estão precisando tomar emprestado. Mas assim como a Bíblia diz. Aleluia. Está chegando o dia. Que você dará muito. Você não mais pedirá, mas você emprestará a muitos. Mas se você entender o propósito, para toda generosidade. Amém? Deus abençoe você.